Eu sou melancólica e sabe quando que a minha vida mudou mesmo? Quando eu parei de ter medo do sofrimento. A gente vive numa sociedade em que todo mundo te convence o tempo inteiro que ficar triste é doença e que pensamento negativo é a pior coisa que você pode ter. Não tenha, evite ao máximo. A gente vive num teatro social que obriga você a estar sempre com um sorriso no rosto, independente da realidade que está no seu coração. O que importa é manter a pose de alegria. O que importa é estar sempre conversando, porque silêncio é pecado. O que importa é estar sempre repetindo que está tudo ótimo e que pensamento positivo é o significado da vida. E as pessoas que sofrem, com certeza é porque são amaldiçoadas por Deus, ou nem conhecem Deus, ou precisam de remédio. Quanto tempo eu passei me sentindo uma deslocada, uma isolada, excluída, esquisita, tentando me encaixar nesse padrão das mentiras da sociedade, sem dar ouvidos ao meu coração. Eu me enchia de culpa. Eu me enchia de culpa pela minha própria hipocrisia, porque eu estava distorcendo os meus valores internos para tentar agradar, tentar receber elogio de pessoas que, olhando bem, não são felizes. Eu nem admiro. Eu passei muitos anos da minha vida me machucando, me destruindo, porque eu tinha dentro de mim pensamentos negativos e emoções consideradas negativas que eu não conseguia ignorar. Eu não conseguia fazer elas irem embora com base na minha força de vontade. Eu realmente deixei as pessoas me convencerem durante muito tempo que o meu temperamento melancólico era necessariamente depressão. Mas tudo muda quando você para de fugir do sofrimento e você decide encarar, enfrentar. Quando você decide sustentar a angústia e não ficar fugindo dela como se você fosse uma criancinha enfraquecida que não pode chorar, que não pode sofrer, porque sofrimento é fraqueza e se eu sofrer tudo vai... as pessoas vão me julgar, elas vão falar. Não. Tudo muda quando você decide olhar de frente, literalmente enfrentar, literalmente encarar o que as minhas emoções estão tentando me dizer. O que os pensamentos estão tentando me comunicar, da onde eles vêm, quando isso começou, qual é a origem, qual é o padrão, quais são os gatilhos e o mais importante, o que eu posso fazer com isso. A vida de uma pessoa melancólica muda quando ela encontra propósito no sofrimento. A tristeza é a maior inspiração para a criação de arte. O sofrimento é a mais eficaz maneira de fortalecer o espírito. Os momentos de silêncio e de solidão são os momentos propícios para autoconhecimento, para estudo, para inteligência, para reflexão. Eu não sei em qual anestesia que as pessoas vivem. Em que momento a gente começou a acreditar que um ser humano, que é esperado, um ser humano que tem coração, estar feliz e sorrindo todos os dias, o tempo inteiro. Quando que o ser humano começou a ser confundido com um robô? E quando que a tristeza virou sinônimo de doença? O temperamento melancólico é uma dádiva, é lindo, é um dom, é uma bênção. Só que o meu trabalho todo dia é ter que ficar encontrando maneiras de mostrar isso pra você, porque a sociedade faz uma lavagem cerebral nas pessoas. O meu ponto de virada de chave de autoconhecimento foi quando eu comecei a agradecer pelos meus próprios problemas. Eu comecei a gostar de sentir dor, se você pode chamar assim, porque eu entendi que quanto mais problema a vida me manda pra resolver, é porque ela tá me obrigando a aprender, a crescer, a amadurecer, para que eu possa ser capaz de lidar com o sofrimento. Porque no fim, o que te causa um sofrimento dobrado é você ficar na ilusão, a expectativa de que existe vida sem sofrimento. Isso não existe, isso é uma mentira, isso é um mito. Todo mundo vai passar por sofrimento, e quem não passa, essa pessoa é estranha. Ela que tá com uma doença, um coração que não funciona, um coração que não sofre, isso não é normal. Isso é que não é normal. Não é a melancolia. Todo mundo vai ter um traço, um pouquinho, uma pequena dose dos 4 temperamentos. Mas por algum motivo, a sociedade aceita muito bem sanguíneo, colérico e fleumático, e o melancólico é o único que é fonte de vergonha. Que ninguém quer ser chamado de melancólico, ninguém quer aceitar que tem momentos melancólicos na vida e que isso é bom, isso é útil, isso é bonito. Como seria um mundo sem melancolia? Como seria um mundo sem arte? Um mundo
puramente funcional de pessoas zumbis, usando máscara de sorriso e repetindo tudo o que as outras fazem para caber num padrão ilusório. Hoje em dia, eu me sinto tão forte na minha melancolia, tão confiante na minha melancolia, que todo dia eu faço oração para pedir mais problema. Me manda mais. Mais dor porque eu aguento. Me manda mais situação difícil porque eu quero apressar a minha evolução. Quanto mais eu me sinto posturada para receber as dificuldades da vida, quanto mais eu acordo com força, com confiança de que eu vou enfrentar, não tenho medo não. Não tenho medo de sofrimento mais. Não é pra mim um sofrimento uma coisa enorme e eu pequenininha, ao contrário. O autoconhecimento muda as coisas. E aí você fica com uma consciência tão expandida, uma mente tão aberta e grandiosa, que o sofrimento, problema, medo, culpa, vergonha, tudo isso vai diminuindo de tamanho. E aí aqueles, sofrimento me torna uma pessoa errada. Não, sofrimento é um mosquito passando. Pensamento negativo são mosquitos passando. Vozes malignas são mosquitinhos passando. Que eu espanto, eu mato. A não ser quando eu queira aprender com eles. E aí eu posso até atrair o mosquito. O ponto é você estar no controle. Você não precisa sair correndo do sofrimento como se ele fosse te dominar. Ele não vai dominar você se você não tiver medo dele. Enfrenta. Enfrenta sofrimento. Pede por problema que você aguenta. Melancólico fraco vai sofrer muito na vida. Mas o melancólico que acorda pronto pra engolir problema no café da manhã, é esse ponto que a gente tá querendo chegar com a autoterapia.